E estamos aqui com os últimos resultados dos levantamentos feitos agora para presidente. Lembrando que as eleições no primeiro turno será no dia 2 de outubro. Tá? E a declaração de Lula hoje é que é muito importante que ele, evidentemente, como candidato da esquerda, centro-esquerda e dos progressistas, vença no primeiro turno para inibir qualquer tentativa de virada de mesa, possivelmente, ou tumulto no segundo turno e daí em diante. Mas antes de dar os detalhes, eu gostaria de pedir para você deixar aqui o seu like, seguir o nosso conteúdo, desde já agradeço, isso vai nos fortalecer bastante. E se der mais ainda, nos apoie, nosso pix é doutorjcr@gmail.com. Vocês sabem que o governo Bolsonaro, não só o governo Bolsonaro, o Senado, liderado pelo Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, evidentemente, é o homem do Bolsonaro, é o que manda de fato, né, no Brasil hoje em dia, em termos políticos, junto com o Rodrigo Pacheco, fizeram aí, estão fazendo ainda um esforço imenso, né, para blindar Bolsonaro, favorecer a candidatura dele de todas as formas. Por que eu digo isso? Primeiramente, em relação agora a essa redução do ICMS. A redução do ICMS tem fins simplesmente eleitoreiros. Os combustíveis caíram, aqui na minha cidade caiu em torno de 90 centavos. Na média, caiu 60 centavos no país, mas na minha cidade, que é Niterói, pelo menos em um posto, caiu 90 centavos. E aí tinha uma opção de gente abastecendo, estava até tumultuado o posto. Por que estava tumultuado o posto? Porque isso é temporário. Tá? Então a primeira coisa é essa, a segunda coisa também aí é a PEC com o medinho do Lula, ou a chamada PEC Kamikaze, fez com que um conjunto de prefeitos, acho que não foram a Brasília ainda, mas estão indo justamente para pressionar o presidente da Câmara, né? No sentido, iam fazer isso, porque não fizeram, que ontem a PEC foi aprovada, que isso vai gerar um rombo nas contas no ano que vem de 250 bilhões, não querem nem saber. É uma PEC suicida, sob o aspecto de finanças públicas. O ministro Guedes tem simplesmente calado a boca, né, porque isso é uma PEC eleitoreira, então ele não fala absolutamente nada. E no bojo dessa PEC, então, tem também o reajuste do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, que não está ainda regularizado. E aí, faltando 60 dias das eleições, eu acho que não vai ter muito efeito isso, mas pode ser que tenha, quem sabe. Estão jogando todas as fichas nisso, na verdade. Então, o contexto é esse, né, das pesquisas, que é a última cartada que resta do Bolsonaro. Depois dessa, o que ele pode fazer? Junto com o ministro da Defesa, tentar um golpe de Estado ou, né, de uma forma quase igual, procurar deslegitimizar as eleições, o que, por sinal, o ministro da Defesa, a mão de Bolsonaro, agora está tentando fazer, pedindo ao TSE os arquivos, olha só, o ministro da Defesa pedindo os arquivos para que ele, Exército, audite tanto as eleições de 2014 quanto a 2018, que Bolsonaro diz que houve fraude, sem que nunca haver nenhum indício de fraude. Bolsonaro está perdido, ele procura se escorar em alguma forma. Por que eles estão fazendo isso? Porque, veja, se eles obtêm esses arquivos, tá? E aí alardeiam, né, através de qualquer critério que eles acham que houve fraude, ele pode dizer, então, as eleições de 2018 também, 2022 vão ser fraudadas, então a gente não pode ter eleição esse ano, é isso que eles querem fazer. E aí jogaria isso para o futuro. Isso é golpe. Tá? É exatamente isso que eles estão fazendo. Então nós temos essa ação que eles estão fazendo nesse sentido, tentando encurralar o TSE, e aí é o ministro da Defesa à frente disso, Paulo Sérgio, uma vergonha para o Exército Brasileiro se portar dessa maneira. E do outro lado, nós temos então essa articulação toda, também política e de finanças, do Arthur Lira, do Pacheco e do próprio Bolsonaro. Gostaria de lembrar para vocês também que essa redução, por exemplo, do ICMS, ela simplesmente vale por 60 dias, ou seja, até as eleições. E as outras bondades só valem até o final do ano. É uma verdadeira tentativa de engabelar a sociedade. É só isso que eles estão fazendo. Isso não se prolonga ad eterno. Mas a oposição votou. Claro, a oposição nunca iria votar contra benefícios para a sociedade, né? Mesmo que seja eleitoreiro. Votou, sim, votou. Mas o que isso tem a ver com esse vídeo? Sim, eu estou falando, evidentemente está todo mundo de olho agora no efeito dessas medidas, se já foram ou não sentidas nas pesquisas eleitorais. Então saiu ontem uma pesquisa no Instituto GERP, eu não conhecia, já tinha feito uma sondagem em março, onde apontava a nível nacional Bolsonaro com 31%, Lula com 38%, mas esse instituto usa o método por telefone, que não é um método, na minha opinião, acho que na maioria dos estatísticos também, que sejam confiáveis. Tá?
em termos de realmente aferir o que está pensando toda a população, em termos de amostragem. Tá? E agora, então, esse Instituto GERP, ele colocou que o Bolsonaro, aí eu estou falando só em Rio de Janeiro, Bolsonaro no Rio de Janeiro com 39%, Lula com 38%. Tá? Isso é empate técnico. Nessa pesquisa, aparentemente, é um tweet, não tem a margem de erro. Vocês vão ver também a pesquisa Genial Quest, essa é presencial, portanto essa é confiável, tá? Que mostra que no Rio de Janeiro Lula cresceu 4 pontos percentuais, indo a 39%, e Bolsonaro então com 34%, ou seja, uma diferença de 5 pontos percentuais. Mas, na margem de erro, que é de 2,8 pontos percentuais, é claro que se eu pegar os extremos, Lula para baixo e Bolsonaro para cima, isso caracteriza um empate técnico, mas na média, Lula então com 39, Bolsonaro com 34, e outra pesquisa, Bolsonaro com 39 e Lula então com 38. Tá? Então é isso. E aí a minha conclusão é que até esse momento a PEC das bondades, a PEC kamikaze, a PEC que viola as leis, viola as regras do TSE, viola os preceitos constitucionais, não estou falando isso, são pessoas que são advogados, entendem disso, não é? Passa de roldão sem nenhum constrangimento, tanto pelo Senado também, quanto pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, a gente já sabe, Arthur Lira é um completo desclassificado, trabalha a favor de Bolsonaro, não a favor da nação, e o Rodrigo Pacheco também faz a mesma coisa. São, na verdade, dois grandes inimigos da sociedade brasileira, esses dois. Tanto o senador, Rodrigo Pacheco, serviu aos interesses do Bolsonaro agora, adiando que a PEC, que a CPI do MEC comece agora, ele já jogou para depois das eleições, depois das eleições não vale absolutamente mais nada, em termos eleitorais, e também como o Arthur Lira, com dezenas, centenas de pedidos de impeachment, nunca fez absolutamente nada. É outro que serve não só a Bolsonaro, serve aos interesses do capital, mas a ele próprio, porque eles são o central. Tá? Esses dois, na verdade, havendo realmente, que eu espero que haja um governo Lula em 2023, são as grandes ameaças ao Lula. Talvez sejam ameaças muito maiores do que qualquer tentativa de intimidação das próprias forças militares. E estamos aqui no tweet, é um tweet desse perfil, Pesquisa Eleitoral de 2022. É uma pesquisa eleitoral do dia ontem, hoje é 14, dia 13 de julho. É o Instituto GERP. Primeiramente vou mostrar para vocês. O Instituto GERP é um instituto novo, eu também não conhecia. Ele, por exemplo, aqui, ele em março desse ano, aqui 14 de março de 2022, em pesquisa por telefone. As pesquisas por telefone, elas não são nada confiáveis, porque a maioria das pessoas hoje, especialmente aquelas pessoas de menor poder aquisitivo, elas simplesmente não têm mais telefone fixo, só telefones celulares. Então, telefone celular, e você não sabe onde é que a pessoa está com o celular. Eu, por exemplo, posso ter o prefixo 21 do Rio de Janeiro, tá? Por exemplo, em Maceió, fazendo roaming. Né? Então, aí isso não representa uma amostragem correta de todas as populações em termos percentuais ponderados. Então, é justamente por isso que não se considera muito essa questão das pesquisas por telefone, como as usadas pelo Instituto GERP, que nesse caso aqui favorecia o Lula com 38% e Bolsonaro com 31%. Tá? Então, eu gostaria de, primeiramente, enfatizar isso para vocês, pesquisa por telefone. Outro instituto que faz pesquisa por telefone também é o Instituto Paraná. Já perceberam que o Instituto Paraná sempre dá uma certa vantagem a Bolsonaro? Não vantagem, mas os resultados do Instituto Paraná são sempre Bolsonaro mais próximo do candidato Lula. Então, aqui agora nós temos essa, então, como eu disse, as pesquisas nesse perfil, pesquisas eleitorais, o Instituto GERP, como eu já mostrei para vocês, para presidente mais no Rio de Janeiro. Como disse também, a data foi ontem, 13/7, Bolsonaro 39%, Lula 38%, isso aqui é empate técnico, né? Outra coisa também que a gente não vê aqui, por exemplo, é a margem de erro, tá? Talvez esteja mais embaixo. Não, nem está a margem de erro. Então você não sabe, na realidade, como é que está, na verdade, oscilando aqui esses 39% e 38%. Esse 39%, 38% é a média, tá? A média. Tem sempre um percentual, às vezes é 2 pontos percentuais para mais ou para menos, às vezes é 3%. Mas você deve estar perguntando, então quais são os institutos as pesquisas, as sondagens, que são as mais confiáveis? As pesquisas presenciais.
especialmente as pesquisas presidenciais de âmbito nacional, porque aí elas, evidentemente, em função da população nos diferentes estados e cidades, ela pega um percentual proporcional dessas populações. E é assim que se constitui uma amostra. Exemplo, uma amostra com 4 mil ou 3 mil entrevistados seria proporcional, aplicado no país todo, a essas cidades, por consulta. Tá? Então, aí você teria um retrato muito mais fidedigno. Tá? Mas aqui, Bolsonaro aparece com 39%, Lula com 38%, Ciro PDT com 8%, Simone Tebet com 2%, micada completamente. Janone também com 2%, incrível, Janone com o mesmo percentual da própria Simone Tebet. Simone Tebet, lembrando para vocês, é a queridinha, né, dos empresários. Né? Eles estão fazendo dobradinha aí para Simone Tebet. Brancos nulos não sabem, não responderam 11%, então é um número bastante elevado, né, considerando aqui os dois líderes. Mas gostaria também de passar para vocês então a última pesquisa, que é a pesquisa Genial Quest. Tá? A pesquisa Genial Quest é uma pesquisa presencial, ou seja, as pessoas são entrevistadas na rua. Então, é aqui no Poder 360, foi divulgada há 1 hora, é uma pesquisa de hoje, dia 14. Lula cresceu 4 pontos percentuais no estado do Rio de Janeiro, segundo a Quest, né? Como está aí, divulgado nesta quinta, agora de manhã. Tá? Agora, o petista e o presidente Bolsonaro estão tecnicamente empatados na corrida eleitoral para o Planalto no estado. Lula com 39% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 34%. Mas aí você deve estar se perguntando, poxa, mas Lula com 39% e Bolsonaro com 34%, por que estão tecnicamente empatados? Justamente por causa da margem de erro. É isso. Tá? Então, não se pode dizer aqui, né, a margem de erro deve estar mais embaixo, que um está acima do outro, em termos da preferência do eleitorado, mas é óbvio que o Lula, com 39% na média, isso é 5 pontos percentuais a mais que Bolsonaro. Ou seja, Lula já passou o Bolsonaro no principal reduto dele, lembrando que Bolsonaro tem a sua história aqui como deputado e como vereador também no Rio de Janeiro. Aí vem o Ciro Gomes com 6%, Simone Tebet e André Janone com 2%, parecido, né? Muito parecido com essa pesquisa do GERP, tá? E 11% disseram que não pretendem votar, então são brancos, né? Então é 11%, você repara aqui também que 11% é o mesmo percentual também dessa pesquisa. Tá? A pesquisa ouviu 1.200 eleitores a partir de 16 anos no estado do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Tá? Isso daqui que é importante. Então, vamos pegar aqui, vou arredondar aqui uma margem de erro de 3%. Tá? Agora vamos voltar aqui. Tá? Veja, o Lula está com 39%. Tá bom? Se você tirar os 3% aqui, o Lula vai para 36%. E se você colocar os 3% no Bolsonaro, o Bolsonaro vai para 37%. É justamente por isso que eles estão tecnicamente empatados, embora Lula, na média, já ultrapassou o Bolsonaro. Como é colocado aqui. Lula cresce no Rio e passa Bolsonaro. Por quê? Porque é o resultado da média. Tá certo? Então, essas são as últimas pesquisas e essa aqui mostra que aparentemente, não é? Aparentemente, as bondades eleitoreiras de Bolsonaro, mesmo no estado dele, não estão funcionando.